Eu tenho lido, me interessado por muita coisa da filosofia ibero-americana. Eu me lembro que ainda na faculdade, um professor me deu um livro do filósofo Garcia Morente, me emprestou um livro me indicando como uma possibilidade de leitura interessante. Esse professor não desconfiava na época que aquele livro teria sido extremamente importante para mim, porque Garcia Morente me despertou para o mundo da filosofia. O seu livro Fundamentos de Filosofia foi para mim um marco e uma abertura para um mundo que eu até então eu desconhecia. Mal sabia esse professor que uma década depois eu estaria mergulhado em meio a autores de uma tradição muito próxima de Garcia Morente, ou em alguns casos da mesma escola filosófica de Garcia Morente. Quase 10 anos depois daquele livro, eu descobri Javier Zubiri, descobri Julián Marias, Afonso Lopes Quintas e alguns outros autores, filósofos de uma escola que começou lá atrás com Ortega y Gasset e Unamuno, e lá mais atrás ainda com Suarez. Eu descobri nessas leituras uma riqueza muito grande no pensamento ibérico, e posteriormente fui descobrindo aqui na América do Sul, no próprio Brasil, uma série de pensadores que se construíram nessa relação com os autores da ibérica. No Brasil existiram filósofos muito interessantes que desenvolveram estudos e pensamentos fantásticos, como Farias de Brito, por exemplo. Teve também um que me parece bem interessante também e é pouco estudado, sobretudo porque tem um viés crítico ao pensamento marxista, que é o professor Miguel Reale, o pai, não o filho, que, desculpa a expressão, mas me parece um imbecil. Há no pensamento brasileiro, sobretudo da primeira metade do século passado, filósofos como Vicente Ferreira da Silva, Mário Ferreira dos Santos, que produziram contribuições fantásticas para a filosofia brasileira, para o pensamento brasileiro. E toda uma safra de autores latinos, desde Lacorria, Henrique do Céu, Francisco Romero, enfim, uma série de pensadores que são pouco estudados, são pouco considerados dentro da tradição da nossa filosofia. A nossa, sobretudo no Brasil, onde os nossos pensadores sofrem de uma síndrome eurocêntrica, anglocêntrica. É como se o Brasil, sendo irmão dos países latino-americanos, se negasse a se reconhecer como um país latino-americano. Então ele vive a realidade latino-americana, mas dá costas para a América Latina e olha só para a Europa, para o mundo dito desenvolvido. Nessas minhas buscas por entender mais sobre os pensadores latino-americanos e as influências ibero-americanas no pensamento latino-americano, eu descobri muita coisa legal, que eu espero em algum momento poder compartilhar com vocês aqui em alguns vídeos. Mas eu queria falar de um
especificamente um autor que não é latino-americano, ele é ibérico, é espanhol, chama Carlos Boerlge. Um filósofo fantástico, um historiador da filosofia, tem um livro chamado A História do Pensamento Filosófico Latino-Americano, uma busca incessante de identidade, que é um livro que ele conta a história do pensamento latino-americano. E eu acho um livro fundamental. Eu vou colocar o link desse livro aqui embaixo. Esse livro está disponível na web. Eu tenho esse livro em PDF. É um calhamaço de 800 páginas, mas que merece um olhar atento, que a gente poderia facilmente entender uma série de questões da filosofia latino-americana e suas relações com a filosofia ibérica. Eu sinto muito, eu fico muito triste quando eu vejo professores acadêmicos solenemente desconhecendo a tradição latino-americana e tudo isso, toda essa riqueza que se construiu de pensamento latino-americano. Eu vou tentar, eu prometo, em alguns vídeos falar um pouco mais sobre esses autores. É muito difícil para mim escolher um autor. Eu sou uma pessoa que sempre foi muito aberto a tudo, e eu tenho assim uma gana de busca por novidades. Estou dedicando a minha tese ao Zubiri e tentando uma aproximação do Zubiri com a ciência da informação, e isso me limita um pouco nesse momento por uma questão prática, né, de construção da tese. Mas eu acho muito interessante essa busca por novas possibilidades teóricas, para que a gente saia um pouco dessa coisa da filosofia alemã, da filosofia francesa, e olhe um pouco para um pensamento que tem uma identidade muito mais próxima da nossa identidade latino-americana. É claro que alguns colegas sempre questionam que o olhar de um espanhol ou de um português é um olhar viciado por um colonizador, mas eu discordo. Eu acho que há na nossa formação características muito intrínsecas ao que se constrói, que se construiu e se constrói em Portugal, na Espanha, e por uma questão até linguística, as possibilidades de repercussão desse pensamento na América Latina são muito fortes. Em algum momento eu vou falar também sobre alguns pensamentos, alguns pensadores africanos que certamente também nos influenciaram, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Ou seja, esse vídeo é isso, uma tentativa de colocar na pauta um pouco dos autores latino-americanos e dos autores ibero-americanos, para que a gente possa sair um pouco da caixinha do enquadramento construído pela filosofia alemã e pela filosofia francesa, sobretudo, e filosofia inglesa. Não que a gente não deva desconsiderá-las, mas a gente tem que ler essas filosofias sempre numa relação com a nossa realidade latino-americana. A gente precisa resgatar isso, encontrar essa nossa identidade e ver como a gente pode, a partir desse resgate de identidade, construir uma filosofia brasileira, em primeiro lugar, e latino-americana na sequência. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá teu like aí, deixa seu comentário. É importante ouvir o seu comentário. Compartilhe com seus amigos e, na medida do possível, a gente segue aqui papeando pelo caminho. Um abraço.